Oi, gente, a paz do Senhor. Eu vim trazer mais uma palavra e que eu espero que essa palavra venha edificar a sua fé, edificar a sua vida, que venha fazer com que você venha perseverar em tudo aquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Nenhuma palavra que sai da boca do nosso Deus, ela volta vazia. No segundo livro dos Reis, capítulo 3, vai dizer que 3 reis, eles se encontravam em uma situação sem saída no meio do deserto. Eles não tinham mais água, eles não tinham mais alimento, nem para eles e nem para aqueles que os seguiam. Então, nesse momento de adversidade, de uma situação de bastante dificuldade, eles decidem clamar, ouvir a voz de Deus. E então um desses reis diz: não há por aqui um profeta, um homem de Deus, a quem nos possa falar. Eles buscaram a direção do Senhor nesse momento de tribulação. E nesse determinado momento, quando eles encontram o profeta Eliseu, Eliseu vai dizer para ele: traga até mim um tangedor. A palavra vai dizer que ele pede que venha até ele um tangedor. Tangedor era um músico, era um arpista, era um tocador de harpa. Aqui eu entendo que o Senhor, ele se agrada, ele se move em meio à nossa adoração. Então, quando ele começa a tocar, quando o tangedor começa a tocar, a mão do Senhor se move. A mão do Senhor se move, preste bastante atenção, que você venha, independente da situação que você esteja vivendo, que você venha adorar, trazer a presença de Deus. O nosso Deus é um Deus que habita no meio dos louvores. E a partir do versículo 15, a palavra de Deus vai dizer assim: ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Naquele momento de grande tribulação, que aquele povo clama ao Senhor e decide ouvir a voz do Senhor, decide pedir a direção do Senhor, eles começam a adorar, e a mão e a presença do Senhor vem sobre Eliseu e diz: cavai neste vale poços, covas, muitas covas. Às vezes tem momentos em nossas vidas que nós passamos por situações que aquilo que o Senhor nos ordena fazer parece loucura. Mas as coisas do Senhor são assim. São coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. E esse povo começa a cavar. Eles simplesmente decidem obedecer. Porque em meio ao deserto, o que eu faria cavando poços? E o Senhor diz: cave poço, saia do raso. Cave poço, desça a profundidade. É lá que você vai encontrar a presença de Deus. É lá que as águas da presença do Senhor vão se encher. E o Senhor ainda diz mais: não haverá chuva nem vento, não haveria sinal do milagre. Mas aquele que estivesse ali na posição, cavando, mesmo em meio a um deserto, uma coisa que era impossível de acontecer, o Senhor disse que surgiria água, brotaria água, que seria suficiente para alimentar, para matar a sede de todos eles, todos aqueles que o acompanhavam. E a única opção que eles tiveram naquele momento ali era obedecer à voz, ao comando, à direção do Senhor. E eles obedeceram e foram agraciados pelo milagre, pela providência divina, porque o Senhor é Deus que Ele é galardoador, o Senhor é Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Lá atrás eles haviam tomado uma decisão errada. Mas em certo momento, quando se viram numa situação, eles sabiam a quem recorrer. E recorreram, foram buscar a direção do Senhor. E nesse momento o Senhor estava disposto a abençoar. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: e se esse povo
que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. O Senhor é aquele que está disposto a te perdoar, desde que você se arrependa e decida buscar a direção do Senhor, buscar a face dele, buscar a ordem dele, obedecer. A palavra de Deus vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. E eles foram abençoados. Aqui vai dizer que pela manhã apresentasse a oferta de manjares, enquanto eles adoravam e ofereciam manjares ao Senhor. Vinham as águas pelo caminho e a terra se encheu de água. Brotou água naqueles poços. Quem tinha o poço mais profundo tinha mais água. Eu quero que você entenda com essa palavra que ainda que você esteja passando por um deserto, por um vale, que você continue a cavar os seus poços, que quando você menos esperar, as águas se encherão, você se fartará pela presença do Senhor, pela água da vida, pela fonte da vida. Tudo aquilo que você precisa, o Senhor é na sua vida. Se você precisa de uma porta aberta, o Senhor é a porta. Se você precisa de uma porta fechada, o Senhor é a porta fechada. Se você precisa de providência, o Senhor é Jeová Jireh, que é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que tudo pode. Se você precisa de uma cura, Ele é a cura. Se você precisa de uma saída, Ele é a saída, Ele é o caminho. Que essa palavra fique guardada em seu coração. Ainda que você esteja no vale, continue cavando os poços, que no momento oportuno esse vale se encherá da água da vida. Amém?